Senhor nosso Deus, ajuda-nos a transmitir a Tua palavra segundo a Tua vontade. Fala, Senhor, aos nossos entendimentos e aos nossos corações. E abençoa-nos aqui, Senhor. Que de alguma maneira maravilhosa e miraculosa, a voz do Senhor Jesus Cristo possa ser ouvida por cada um de nós. No nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Há uma palavra em meu coração que eu gostaria de compartilhar nessa manhã com vocês. Nós temos orado por estas questões emocionais, como os entulhos que muitas vezes existem em nossa própria alma, obstruindo o fluir que deveria existir de uma fonte de vida de cada um de nós. E tantas vezes nós sofremos por causa de quê? De emoções. E não basta apenas estar bem por um momento, a continuidade é o grande desafio. A continuidade de estarmos equilibrados, estarmos bem emocionalmente. A palavra do Senhor nos fala e nos diz, como foi dito a Josué, seja forte e corajoso. Que força é esta? Josué já era um homem de idade mais avançada, ele já não era o jovem que caminhou com Moisés, ele agora um homem já possivelmente com suas cães, e Deus lhe diz, seja forte. Isso vai muito além de força física. Na língua hebraica há palavras específicas que é força para força física e muitas vezes força, como é no caso aqui, que é uma força de espírito, que alguns chamariam uma força de caráter, um espírito forte. E que na vida nós, nos desafios da vida, necessitamos deste espírito forte, deste ânimo que nos mantém encorajados. Jesus mesmo nos disse, nesse mundo vocês passarão por aflições, mas tenham bom ânimo. Eu venci o mundo. Vocês também poderão vencer. Vocês também vencerão o mundo. Tenham ânimo. Fortaleçam-se com estas palavras. Quando os desafios chegarem, quando as aflições se apresentarem, sejam maiores que os seus desafios, sejam mais fortes do que as suas aflições, tenham ânimo. Que coisa terrível é quando desanimamos, quando estamos desanimados, mesmo que tudo concorra a nosso favor, parece que nada vai à frente, porque nós não vamos à frente. Então, nós necessitamos disto que hoje eu quero e peço a Deus que todos saiamos daqui com um espírito fortalecido. Um espírito fortalecido. Que toda debilidade, toda fragilidade possa ser vencido por esta renovação. O próprio Davi, em um dos momentos mais difíceis da sua vida, ele disse, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro em mim um espírito inabalável. Um espírito forte é um espírito inabalável. Um espírito forte é um espírito que se mantém reto,
mais do que uma retidão no sentido de integridade de vida, eu estou falando de uma retidão que não se desvia. Porque é fácil nos desviar, é fácil cambalear, é fácil tropeçar, é fácil cair. Mas quando estamos com um espírito fortalecido, esse mesmo espírito nos faz permanecer retos. Não somos abalados pelas circunstâncias, não somos abalados pelas dificuldades, não somos abalados pelos desafios. O profeta Eliseu, caminhando com o profeta Elias, viu algo na vida do profeta Elias. E quando Elias estava para ser tomado, ser levado pelo Senhor, ele disse a Eliseu: pede-me o que quiseres. E Eliseu pede algo a Elias: dá-me porção dobrada do teu espírito. Ali, Eliseu não estava falando de uma unção espiritual, de uma porção do Espírito Santo de Deus, que, em primeiro lugar, que Deus não dá o seu Espírito por medida. Ele concede a todos o seu Espírito, não fazendo acepção de pessoas, mas ali ele diz: dá-me o dobro, porção dobrada do teu Espírito. Então, o que estava falando é algo tão estranho aos nossos ouvidos, porque ele não estava falando do Espírito de Deus. Sem dúvida nenhuma, ele queria ser cheio do Espírito de Deus. Mas ele estava falando do Espírito de Elias, porque ele viu o homem que Elias era, o homem de Deus que Elias era. Entenda-me bem, eu não estou dizendo que Eliseu não buscava ser cheio do Espírito. Eu estou dizendo que Eliseu buscava, no padrão que ele viu em Elias, ser o dobro do homem de Deus que Elias foi. E uma coisa interessante sobre Eliseu é que todos os milagres que são registrados de Elias, Eliseu os repete, os faz e ainda faz mais, como se realmente dobrasse tudo. Deus concedeu algo que Elias disse para Eliseu: dura coisa pediste. Dura coisa pediste. Mas se os teus olhos me virem, será concedido quando eu for tomado de ti. Isso é uma coisa que é interessante, que a visão que eu tenho de um homem de Deus pode determinar, e no caso dele, determinou o homem de Deus que eu serei. De modo que é, como eu diria, uma inspiração. É bom ter vidas que nos inspiram. A Bíblia diz: visto que temos ao nosso redor tão grande nuvem de testemunha, corramos a carreira que nos está proposta. Quão bom é podermos ser inspirados por vidas de grandes heróis da fé. O problema é que as vidas de grandes pessoas são mais fáceis de se admirar do que de se copiar. Por isso, dura coisa pediste. A Bíblia nos fala de ter um espírito forte. O livro de Provérbios nos diz de termos um espírito forte que nos abençoa, que inclusive faz bem a nossa vida quando chega a enfermidade. Para vencer a enfermidade,
Mas um espírito abalado enferma a alma. Por isso nós devemos entender que assim como o espírito forte sara, um espírito abalado, fragilizado, enferma. E o que Deus tem nos dado? Que espírito Deus tem nos dado? Eu peço a você, por favor, que abra a sua Bíblia na segunda epístola de Paulo a Timóteo. Segunda epístola de Paulo a Timóteo, no capítulo de número 1 e no versículo de número 7. Porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, amor e moderação. Esse é um espírito forte, um espírito valente, um espírito corajoso, um espírito determinado, um espírito inabalável, um espírito reto, um espírito justo. Deus tem nos dado não um espírito de covardia, não um espírito que se abala, mas Deus tem nos dado um espírito de poder, de amor e de moderação. Nós necessitamos de um espírito de poder, de um espírito poderoso, daquele espírito potente, de um espírito que pode, que crê que pode e este o faz. Nisto há ousadia. Muitas vezes, o que nos falta não é condições, o que nos falta não é forças, o que nos falta é ousadia. O que nos falta é uma coragem. O que nos falta é um poder. É poder para fazer, poder para realizar. O que nos falta é ter um espírito determinado. Um espírito determinado. Isso é uma característica de um espírito forte. Se nós queremos vencer todas as ondas que podem nos abalar, a Bíblia diz, Ele me firma os pés sobre a rocha, eu não serei abalado. E diz ainda que nós seremos como o Monte Sião. E o que é maravilhoso no que se diz ali, é que diz, firmes para sempre. Não apenas momentaneamente firmes, mas firmes para sempre. Eu não serei abalado. O que quer dizer isso? Que eu não vou sentir as coisas? Sentir eu sentirei. Me ressentir, eu não me ressentirei. Explico melhor isto, porque diz ainda a palavra, no mesmo sentido, se estourar contra mim a guerra, não serei, e dessa vez diz, muito abalado. Porque a algum grau eu hei de sentir, quando você ouve uma palavra que te abate, que vem diretamente contra você, você busca, e a Bíblia diz, quero trazer ao meu coração aquilo que me traz a esperança. No momento, a esperança é como que estivesse sendo arrancada de você por aquela dura realidade que chega à tua vida, mas você começa a trazer ao seu coração, você começa a trazer à sua memória o que te traz esperança, e você
arranca forças da onde não tem. Como a Bíblia diz, da fraqueza fizeram força. Por um espírito forte, confiante plenamente em Deus, a tal ponto de que possamos dizer, como o apóstolo Paulo disse, sobre a graça de Deus que nos é suficiente, porque quando eu sou fraco, aí então eu sou forte. Recentemente, que estivemos aqui na consagração, eu não vou chamar Vili pai, vou chamar Vili avô, né? Vili avô, né? Ele orou, por quê? Porque talvez muitos não saibam, mas quando Vili se converteu, quando Douglas, seu amigo de Santa Catarina, foi vê-lo, ele estava num hospital entre a vida e a morte. Ele estava mais morto do que vivo. Os parentes dele, Rainer, Maristela, se lembram desse fato. Lá estava ele por causa de uma apendicite. E estava muito mal. E Deus não somente o salvou, o resgatou para a vida, para viver. E é por isso que a emoção toma conta, porque aquele que poderia, e graças a Deus assim não foi, poderia ter morrido, este não apenas recebeu vida, recebeu cura, recebeu saúde, mas recebeu o viver. Os meus olhos viram. Que maravilha é poder dizer, os meus olhos viram. E quando você está em Cristo, você se alegra porque os seus olhos veem o que possivelmente eles não poderiam ver. E mais, você também se alegra por aquilo que os seus olhos não veem. Fui jovem e agora sou velho, mas jamais vi o justo mendigar o seu pão. Coisas que eu não verei, que Deus poupou, que maravilha! Eu não sei se você acha, mas eu acho uma maravilha ter olhos poupados. Olhos que não viram, que não contemplaram, coisas que de outra maneira o feririam de tal forma. Olhos que foram não apenas curados, às vezes nós falamos sobre os olhos que foram curados, como Jesus, que fez o cego ver. É maravilhoso isto. Mas às vezes o que eu mais me maravilho é como os olhos mudam a forma de ver. Eu gosto muito de um texto e quero agora aproveitar e abrir um parênteses para os casais, especialmente os casais de mais tempo de vivência juntos. Eu gosto muito de um texto, que é o texto de Abraão, quando fala a Sara, e ele diz algo a Sara, agora vejo. Agora vejo. Como se tivesse descoberto apenas naquele momento. Agora eu vejo que és mulher de extrema formosura. O que me alegra nesse texto, e me causa até espanto no texto, é que Sara, quando Abraão disse isto, e disse, és tão formosa, és mais formosa que todas as mulheres dessa terra. Eu sempre afirmo uma coisa que mulher gosta de ouvir de seu esposo, é que ela é bonita. Mas há algo que ela gosta mais de ouvir do que ela é bonita, é que ela é mais bonita que as outras. E Abraão era um homem inteligente. Quando ele falou isso para Sara, Sara tinha 90 anos. Sara tinha 90 anos. E Abraão disse, agora eu vejo. Puxa, demorou. Agora eu vejo que és mulher de extrema formosura.
Os olhos de Abraão não viam Sara como uma mulher de 90 anos. Ele via Sara como a sua Sarai. Sarai significa minha princesa. Imagine Abraão, que coisa, chamar sempre Sara, minha princesa, minha princesa, minha princesa. E Deus, quando mudou para princesa, disse agora, ela não é apenas sua princesa, ela é a princesa de todos. Mas tudo começou com ele dizendo, minha princesa. O que aqueles olhos continuavam a ver, a visão diferente que tinham, a visão que via Sara com uma formosura, com uma beleza, dizendo, tu és mais formosa, não importa a sua idade, 90 anos, tu és mais formosa, eu te vejo mais formosa. Isto é ter uma visão amorosa, uma visão que ama, uma visão especial. Isso é ter um espírito especial, um espírito apaixonado, porque Deus nos tem dado não um espírito de covardia, mas de poder e de amor. Um espírito que ama a tal ponto que é constrangido pelo mesmo amor com o qual fomos antes amados. Porque Cristo nos amou e nos amou de tal maneira, com tal intensidade. A Bíblia diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, por amor a nós, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas Jesus dizendo, não há maior amor do que esse de dar a vida por alguém. Cristo se deu por nós, Cristo se dá a nós. Essa que é a verdade. Por quê? Porque nos ama. E o amor dele é tão intenso que o amor dele nos constrange. Por esse mesmo amor com o qual fomos amados e que amamos, uma das coisas que sucede em nossa vida, que nós necessitamos, precisamos, somos constrangidos, praticamente obrigados a perdoar. E amar, como Cristo nos amou, eu diria, é perdoar até o imperdoável. Até o imperdoável. Conseguir amar. Sabe, um dos maiores desafios na vida é perdão. Quando somos agredidos, como somos tocados em nossa alma, quando uma parte da nossa alma é como que arrancada violentamente, somos violentamente feridos em nossa alma, perdoar se torna muito difícil. Mas Deus nos tem dado um espírito de amor. Isso é um espírito forte. E o que mais necessitamos perdoar não é o vil, o mal, mas o bom que nos decepciona. Às vezes a maior crise no perdão é de pessoas que se amam, porque a decepção fere e fere profundamente. É claro que eu não pretendo esgotar esse tema, eu pretendo apenas explanar e dizer a você, este amor que é vínculo da perfeição, segundo a palavra, Deus nos tem dado para que amemos o que é impossível de ser amado. Para que perdoemos o imperdoável. Para que possamos alcançar, viver no mesmo espírito
que Cristo viveu, que é o Espírito de Deus, e Deus é amor. No entanto, a palavra também diz, e moderação. Um espírito forte não é apenas um espírito poderoso, um espírito amoroso, mas um espírito moderado. Se não tivermos moderação, não seremos fortes, seremos apenas extremistas. Palavra que está em voga nos nossos dias. Extremismos religiosos, extremismos políticos. Todos nós temos uma noção de extremismo. Se nós não tivermos moderação, tudo o que seremos é apenas extremistas. Um extremista em amor, você diria, mas ser extremista em amor é ruim? Muitas vezes um extremista em amor é apenas um melancólico. Um extremista em poder pode ser apenas um ditador. Mas a moderação faz com que a medida certa, e a medida certa é a perfeição. A perfeição não é o muito. Sabe, muitas vezes, o problema dentro da igreja é que nós queremos ser perfeccionistas. Perfeccionistas. E um perfeccionista exige muito mais perfeição de outros do que de si próprio. Eu não estou dizendo que o perfeccionista também não exija de si, mas a Bíblia nos chamou a sermos perfeitos e não perfeccionistas. E às vezes nós queremos o perfeccionismo. Não é o perfeccionismo, a Bíblia diz, no que depender de vós, tenhais paz com todos. Sempre é uma palavra assim, fazer o melhor, o seu melhor, mas com um espírito de moderação. A palavra moderação, na forma grega, ela tem um sentido de uma mente equilibrada. Que melhor palavra para isso? É uma espécie de uma temperança, de ter a medida certa. Explico isso de outra forma. A Bíblia diz uma das palavras mais estranhas nas Sagradas Escrituras, que é irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Mas essa forma de dizer, quase imperativa, irai-vos. É quase que dizendo, você pode se irar, mas você não pode pecar. Porque existem situações que nós devemos ter um grau de indignação. Se não te indigna a fome de uma criança abandonada, se não te indigna as injustiças que existem no mundo, algo de errado. Então nós temos que ter um nível de indignação. A Bíblia diz, tenho, porém, contra ti que toleras essa Jezabel. Você não deveria tolerar. A Bíblia não está dizendo para sermos intolerantes. A Bíblia está dizendo, com o que ela está fazendo, você deveria ter uma posição firme, contrária a tudo isto. Mas como alguém pode se irar e não pecar? Porque eu te digo o seguinte, eu não sei quanto a você, quando eu me iro, eu me estouro. E quando eu me estouro, eu explodo. E quando eu explodo, eu não apenas estou explodindo a mim, eu estou explodindo tudo ao meu redor. Eu viro, desculpe a comparação, um homem bomba. Isso é minha ira. Eu não sei quanto é a sua ira. Eu venho de uma ascendência escandinava, de vikings. Eu entendo o que é ira. Você já viu um viking irado? Bem, eles tinham um dos soldados vikings que todo navio tinha que ter, era o louco, era o completamente descontrolado, era o dominado pela ira.
Então, tinha que ter o completa. Eu acho que, quando eu me iro, eu vou por esse caminho. Como eu posso irar e não pecar? Bem, ire-se moderadamente. Como alguém pode se irar moderadamente? Isso dá nó em minha cabeça, porque são coisas extremas. A ira é uma explosão, como eu disse, então é uma coisa extrema. É claro que um dos piores quadros não é a ira, é o rancor e a mágoa. É quando a ira, porque a ira é uma explosão passageira, mas a mágoa e o rancor é onde o sol se põe e a tua ira continua. Rancorosamente. Porém, a Bíblia diz a respeito de Jesus, quando olhou aquele grupo de pessoas que estavam indo ver Jesus, e a Bíblia diz que iam ver porque tinham comido dos pães e dos peixes e tinham se saciado, e não porque tinham se arrependido. E a Bíblia diz que Jesus os olhou e se indignou. Sim, Jesus também se indignou. E completa, e se compadeceu. É assim que você modera as coisas. Quando você toma um sentimento forte e equilibra por outro sentimento moderador. Ele se indignou e se compadeceu. Isto é um espírito forte, que não, eu traduzirei assim, não se afeta, que permanece firme. Que Deus nos dê um espírito forte. Amém? Deus Todo-Poderoso, nós entregamos esta humilde palavra e pedimos que o Senhor nos fortaleça e nos renove, como a Bíblia fala, no homem interior. Que a bênção do Senhor esteja nas nossas vidas e que Cristo esteja em nós, porque Cristo em nós é a esperança da glória. De modo que hoje abrimos o nosso coração e convidamos o Senhor a entrar em nossa vida, pelo poder do nome de Jesus Cristo. Pai, eu te peço, leva agora em paz